Oi pessoal, certo? Vamos fazer agora a resolução do simulado, ok? Sobre cadeias ramificadas. Se você não fez esse simulado ainda, certo? Aconselho que vá lá, faça e depois volte aqui para assistir o vídeo, ok? Então vamos lá pessoal, começar aqui, certo? Primeira questão. Ok. Ele pede aí, ó, os nomes corretos dos compostos orgânicos. Então, para dar um nome de cadeias ramificadas, a primeira coisa que a gente tem que fazer, certo, é selecionar a cadeia principal. Nesse caso, a cadeia principal aqui, né, ó, vai ser essa parte aqui, ó, cadeia principal. Vai ser toda essa estrutura aqui. Vai ser minha cadeia principal. O que ficou fora, certo? A gente vai dizer que é a nossa ramificação. Beleza. Selecionei a cadeia principal, tem as ramificações e vou aqui numerar a cadeia principal pelo lado mais próximo da ramificação. Então, ó, é essa ponta aqui. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, no terceiro carbono da cadeia principal eu tenho uma ramificação de um carbono match, como é uma ramificação IU. Cadeia principal tem 6 carbonos, 6 carbonos X. Entre os carbonos só tem ligação simples, então, como é um hidrocarboneto, ó. Então aqui a gente tem o 3-metil-hexano. 3-metil-hexano. Tem o item A, não pode ser o B, não pode ser o C, não pode ser 3-metil-hexano, pode ser o D e não pode ser o E. Ok? Então ficou aí entre A e D. Vamos para a próxima. Selecionar cadeia principal. A nossa cadeia principal tem que pegar obrigatoriamente as insaturações. Então, sei que minha cadeia principal ele vai ter que pegar, né, esse carbono aqui, ó. Continuando, ó, vem para cá. Aqui eu posso, né, descer, certo? Ó, e pegar esse carbono aqui. Então, essa daqui é a minha cadeia principal. O que ficou fora mais uma vez é ramificação. Então, nesse caso, ó, eu tenho 3 ramificações de um carbono. Vamos numerar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos na cadeia principal. Na posição 2, na posição 4 e na posição 5 eu tenho ramificação metil. Então eu tenho 2,4,5. Como são 3, trimetil. Ou seja, 3 ramificação metil. O nome da cadeia principal agora. A cadeia principal tem 6. X. Tem uma dupla, aonde? Ó, no carbono 1. Então fica X1N1. Então é o 2,4,5 trimetil X1N. Ok? Ó, de cara que a gente já poderia, né, marcar como item correto, ok? O item A. Item A. Vamos fazer aqui o item 3, para a gente conferir. Ó. Nesse caso, cadeia principal começa aqui, peguei a insaturação. E aqui, ó, perceba, se eu for para frente, eu só vou pegar mais um carbono. Se eu descer, eu pego mais 2 carbonos. Então tem que ter o maior número de carbonos possíveis. Então a minha cadeia principal é essa. Feito isso, ó, que é a minha ramificação aqui. A regra diz que a gente começa a numerar pelo lado mais próximo da insaturação, que é esse lado aqui, ó. Então eu vou ter 1, 2,
3, 4. Perceba que aqui eu tenho 2 carbonos, então 4, 5 e 6, certo? 5 e 6. Então, nesse caso, onde é que está a minha ramificação? No carbono 4. Então, aqui eu tenho o 4-metil. 4-metil. Nome da cadeia principal tem 6 carbonos. X. No carbono 2, eu tenho uma ligação dupla. Então, 2, ino. Ok? Então, é o 4-metil, X, 2-ino. Realmente, resposta correta. Item A. Item A. Próxima questão. Retirando-se um dos hidrogênios do metano e colocando-se o radical terc-butil, tem-se a fórmula do... Então, vamos pegar aqui, ó. Então, ele manda pegar aqui o metano, que é o metano. Ó. O metano é o CH4. CH4. Ele manda tirar um desses hidrogênios e colocar um radical terc-butil. Certo? Então, tirei o hidrogênio e vou colocar o radical que ele manda, que é o terc-butil. A gente sabe que o terc-butil ele tem um C, né? É um carbono que ele é terciário e está ligado à cadeia principal, no caso a esse elemento aqui. Então aqui, ó, eu vou preencher com os hidrogênios. Aqui está faltando 3, falta 3 e falta 3. Está aqui o nosso composto, né? Ele quer saber o nome desse composto que foi formado. Então nossa cadeia principal, ela passa a ser isso aqui, ó. Isso aqui é a minha cadeia principal. Quem são minhas ramificações? Ó? Ramificação aqui, eu tenho esse CH3 e tenho esse CH3. E no número da cadeia, então eu tenho ó, 1, 2, 3. Então o nome desse composto ele vai ser, né? No caso aqui, ó, vai ser o 2,2, porque ó, no 2 eu tenho duas ramificações metil. Então 2,2 de metil. Para terminar, o nome da cadeia principal tem 3 carbonos, prop, ligação simples, an, terminação O. Então é o 2,2 de metil propano. Nesse caso, certo? Ó, esses números 2,2 eles são opcionais se colocar ou não. Por quê? Perceba que não tem nessa cadeia outro lugar para se colocar as ramificações a não ser nesse carbono. Então simplesmente eu posso dizer que é de metil propano, certo? Simplesmente posso dizer isso. Já que eu não poderia colocar ramificação aqui nesse carbono, porque não existe ramificação em carbono primário, e nem nesse. Então só restou esse carbono secundário para receber as ramificações. Então a resposta correta seria aqui, item A também. Terceira questão. A terceira questão, né, é a questão aí da UES, diz assim, ó, dê os nomes dos compostos. Okay? Então vamos dar o nome desses compostos aí. Então é o seguinte, ó, a gente sabe que nesses pontos a gente tem carbono. Beleza. Então nesse caso aqui, qual seria o nome dele? Ó? Nossa cadeia principal seria exatamente essa estrutura aqui, ó, é a minha cadeia principal. E o que ficou fora, certo, seria as minhas ramificações. Então isso aqui é uma ramificação, isso aqui é outra ramificação, isso aqui é outra ramificação. Vamos numerar pelo lado mais próximo da ramificação. Perceba que daqui para cá está no segundo carbono, uma ramificação, e daqui para cá também está no segundo carbono, só que eu tenho duas ramificações.
Então eu vou começar por esse lado, porque esse lado aqui ó, tem mais ramificações. Então aqui vai ser carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Então, ó, qual seria o nome dele? Ó, na posição 2 eu tenho duas ramificações, 2,2. E na posição 4 eu também tenho outra ramificação metil. Então são 3. 3 é trimetil. Cadeia principal é 5. Pente. Ligação simples. AN, terminação O. Então o nome desse é 2,2,4 trimetilpentano. 2,2 trimetilpentano. Não pode ser o B, certo? Não pode ser o B. E 2,2,4. Pode ser todos os outros itens. Trimetilpentano, trimetilpentano, trimetilpentano. Certo? Então vamos para o próximo aqui. No 2, né, nossa cadeia principal, a gente sabe que tem que obrigatoriamente pegar a insaturação. Então tem que pegar isso aqui. Ó. Então eu vou começar bem daqui. Né? Quando chegar aqui eu vou descer, porque aqui eu vou pegar mais carbonos. Ó. Então minha cadeia principal é essa parte aqui. Cadeia principal. O que ficou fora a gente chama de ramificação. Então eu tenho essa ramificação aqui e tenho essa ramificação aqui, ó. Essas duas ramificações. Como é, certo? Que eu vou dar o nome, ó, enumera pelo lado mais próximo da insaturação. Então 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nesse caso aqui agora, eu tenho ó, um metil e tenho aqui o isopropil. Ó, tem que colocar as ramificações em ordem alfabética. A gente sabe que o I vem antes do M, certo? Vem antes do M. Então aqui, o nome desse composto vai ser ó, o 2-isopropil. Na posição 4 eu tenho metil. 4 metil. Nome da cadeia principal, X. Tem uma dupla no primeiro carbono, um eno. Então é o 2-isopropil, 4-metil, X, um eno. Certo? Então no caso aqui, não pode ser o item A. Certo? Não pode ser o item A. Pessoal, cometi aqui um erro, certo? Que eu esqueci de colocar essa outra ramificação bem aqui. Passou aqui em branco. Então, na realidade, né, o nome desse composto ele vai ser o seguinte, ó. Vai ser o 3,4, em ordem alfabética. Então, eu vou ter aqui o 2-isopropil, 3,4 dimetil, hexano. Então, ó, pode ser ainda o item A, né, que é um hexano. X1 eno. Pode ser o item C, 6,4 de metil,
X1N pode ser, né, esse daqui, o D, né, pode ser o D, e eu acho também que pode ser aqui o item E. Vamos ver aqui o E, ó. O item E 3, não pode ser, né, o item E. O item E também está fora, é 3,4. Vamos lá para o último aqui agora, certo? Nesse caso aqui, a cadeia principal, ok, vai ser a parte fechada. Então, ó, isso aqui é a nossa cadeia principal. Cadeia principal. O que ficou fora é nossa ramificação. A gente vai numerar, certo? Também em ordem alfabética. Ó, eu tenho aqui um metil e tenho um etil. Então começa do etil. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então eu vou ter, ó, um etil, 3 metil, benzeno. É o nome desse composto. Então, 1 etil, 3 metil, benzeno. Então, ó, a resposta correta, esse aqui, é o item C, certo? Ó, descartou esse. Esse aqui, ó, já era para ter descartado também. Ok? Porque aqui, né, tem o 2, não foi colocado. Então, a resposta correta é o item C. Item C, única correta. Quarta questão. Quarta questão diz assim, ó, os detergentes biodegradáveis se diferenciam dos detergentes não biodegradáveis pela natureza de cada hidrocarbônica R representada. Em ambos os produtos, o tamanho médio da cadeia é de 12 átomos de carbono. Porém, enquanto os detergentes biodegradáveis possuem cadeias lineares, os detergentes não biodegradáveis apresentam cadeias ramificadas. Assinala a opção cujo o composto tem o mesmo tipo de cadeia presente em um detergente não biodegradável, ou seja, né, eles têm que ter cadeias ramificadas. O detergente não biodegradável apresenta cadeias ramificadas. Então vamos lá. Dodecano, butano, etano e benzeno. Percebe, pessoal, que aqui eu não tenho, desse que eu li, não tem nenhuma ramificação. Por que é que eu sei que não tem nenhuma ramificação? Porque não tem nenhuma terminação il ou ila. O único que tem il é esse. Então, resposta correta, item E. Item E, resposta correta. Quinta questão. Os compostos orgânicos representados a seguir é denominado, então quer saber o nome desse composto. Então vamos selecionar a cadeia principal. Se eu começar aqui, né, ó, eu vim até aqui 3, 4, 5. Se eu passar reto, 4, 5. Então, ó, pode ser assim, ó, se eu fizer assim, eu vou ter duas ramificações, que vai ser o metil e o etil. Se eu fizer assim também, então dá no mesmo. Então, minha cadeia principal, certo? A cadeia principal vai ser essa cadeia aqui. Cadeia principal. Isso daqui. O que ficou de fora, a gente vai dizer que é ramificação. Aqui, ó. Feito isso, vamos dar um nome pelo lado mais próximo da insaturação. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ó, no terceiro carbono, etil. No segundo carbono, metil.
5 carbono na cadeia principal, pente, ligação simples, an, terminação O. Então tem um 3-etil, 2-metilpentano. É o nome dele. Então a resposta correta, 2-etil, aliás, 3-etil, 2-metilpentano. Resposta correta, item E. Tem a resposta correta. Sexta questão. Considere o alcano com o menor número de átomos de carbono apresentado no radical etil ligado à cadeia carbônica principal. Então tem um radical etil ligado à cadeia principal. Qual é o número total de átomos de carbono na molécula do hidrocarboneto? Então vamos lá. Ele diz que o nosso hidrocarboneto é um alcano, cadeia aberta, só tem ligação simples. É o menor hidrocarboneto possível. Então, qual é o menor alcano possível? Uma cadeia aberta, que só tem ligação simples. É de um carbono. Ele diz que tem um radical etil. Etil é o 2 carbonos. 2 carbonos. Então, no caso, ele quer saber qual é o número de carbonos. Então, nesse caso aqui, qual o número total de átomos de carbono na molécula do hidrocarboneto? Considerando o menor número de átomos de carbono apresentado em um radical etil, ligado à cadeia principal. Qual o número total de carbono? Só corrigindo aqui, ele diz que tem que ter um radical etil, certo? Da cadeia. Então vamos corrigir aqui, vamos entender. Pessoal, nesse caso eu sei que a cadeia tem que ser aberta e ele tem que possuir um radical etil, certo? Só que se eu fizer desse jeito, eu não tenho radical etil, porque isso aqui seria minha cadeia principal. Então, para me ter um radical etil, eu tenho que aumentar um carbono de um lado, um carbono do outro. Perceba o seguinte, se eu fizer isso, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. De um jeito ou de outro, eu vou ter uma ramificação etil. Então, o total de carbonos é 5 com 2, 7. 7 carbonos. Ok? 7 carbonos. Resposta correta. Item B. Sétima. Dada a cadeia carbônica, verifica-se que a soma das posições dos carbonos na numeração da cadeia é. Então, ele quer saber a soma das posições dos carbonos na numeração da cadeia é. Dada a cadeia carbônica, verifica que a soma das posições dos carbonos na numeração da cadeia é. Então, vamos fazer cadeia principal. Aqui. Cadeia principal. E numerando. Então a gente vai ter aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Perceba que esse daqui é 2, esse é 2 e esse é 4. Então a gente tem 2, mais 4, 8. Resposta correta, C de casa. C é a nossa resposta. Oitava questão. O nome correto do composto orgânico de fórmula. Então vamos lá pegar a cadeia principal. Cadeia principal aqui vai ser isso aqui tudo. Maior número de carbonos possíveis. Então vem aqui e vai descer aqui, para pegar mais 2 carbonos. Pronto. Cadeia principal. O que ficou fora, ramificação. Ramificação aqui, ramificação aqui e ramificação aqui. Enumerando, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então na posição 2, na posição 3, duas vezes, eu tenho 3 ramificação, então tri.
metil. É o nome dela. Cadeia principal tem 6. X, ligação simples AN, terminação O. Então, 2,3,3 trimetil hexano, certo? Trimetil hexano, certo? Faltou aqui o H, né? Mas aqui seria a nossa resposta correta, ok? Nossa resposta correta, item C. Resposta correta, item C. Que minha cadeia principal tem que pegar o maior número de carbonos possíveis. Para pegar o maior número de carbono possível, seria isso aqui, ó. Essa parte aqui, mais essa parte aqui, ó. Omiti aqui, certo? Ó. Aqui e aqui. Isso aqui é minha cadeia principal. Agora sim. Vamos lá. Ramificação. Metil, 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 etil. Numerando, ó. Aqui vai estar no terceiro e aqui vai estar no terceiro. Então, ó, esse lado tem mais ramificação. Então, começa por esse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7. Então, ó, entre etil e metil, primeiro etil. Então, na posição 4. Então, tem o 4 etil. Os metis estão 2 na posição 3. Então, é 3,3. O outro está na posição 4,4 e o outro está na posição 5,5. São 4, é tetra. Tetra metil. Cadeia principal tem 7, é hept. Ligação simples AN, terminação O. Então, tem o 4 etil, 3,3,4,5 tetrametil heptano. Resposta correta, então, seria o item C. C, resposta correta. Décimo. Analise os nomes dos compostos de acordo com A e o PAC. Os compostos 1, 2, 3 são respectivamente. Então vamos lá. Cadeia principal. Esse caso aqui é esse composto aqui. Certo? É minha cadeia principal. Aqui, minha cadeia principal seria essa molécula aqui, ó. Essa molécula aqui. E aqui, a minha principal pode ser essa parte aqui, ó. Vamos lá enumerar as cadeias, ó. Pelo lado mais próximo de saturação. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui seria 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O nome desse aqui seria então, ó, o 2,3 de metil pente 1-eno. 2,3 de metil pente 1-eno. O nome desse aqui seria o 2-etil pente 2-eno. Pente 2-eno. E o nome desse daqui seria 2-metil pente. Vamos corrigir aqui a numeração desse, certo? Ó, só um minuto. Por que eu tenho que corrigir a numeração desse? Que é o lado mais próximo.
da insaturação. Então seria 1, 2, 3, 4 e 5. Então nesse caso eu tenho, né, ó, o 4 metil, 4 metil, o pente 2, 2-eno, ok? Então, ó, vamos ver aí qual é a opção correta. Descer aqui mais um pouco para a gente ver aqui. 2,3 de metil, pente 1-eno, pente 1-eno. Nesse caso aqui, pente 1-eno, 2,3 metilpente 1-eno, 2 etilpenteno e 4 metilpenteno. Resposta correta, portanto, certo? D de dado. Ok, pessoal? Percebam aí que não é tão difícil, mas a gente tem que ter bastante atenção para a gente não cometer, né, pequenos erros que podem ocorrer. Tá certo? Então, atenção aí. Certo? Obrigado aí pela atenção e bons estudos. Até a próxima.